É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na região de Taubaté, na nossa TV Cidade de Taubaté, aqui nos estúdios que leva o nome do Augusto César, o Guará, meu irmão, e que esteve à frente aqui da TV Cidade, da difusora de Taubaté. Caros irmãos, em nosso programa, o Novo Momento de Decisão, que, aliás, o Momento de Decisão começou em 2000 na Rádio Boa Nova, depois fomos para a Rádio Mundial de São Paulo, depois fomos para a TV Espiritualista, de Rubens Sarraceno, e fomos também para outras rádios, né? Rádio de Cachoeira Paulista, aqui também na TV Cidade de Taubaté, que aí criou-se o Novo Momento de Decisão. E, caros irmãos, vocês sabem que aqui em nosso programa nós abordamos não só saúde, psicologia, mas também a questão do meio ambiente, da mãe natureza, falamos de religiosidade, de espiritualidade, das terapias complementares, as terapias que auxiliam nos tratamentos de saúde. E nós falamos muito dessa questão de essência, que é tão importante em nossas vidas. E hoje nós vamos falar muito, porque nós temos aqui do nosso lado uma pessoa importante, um ser iluminado, a quem eu tenho o maior carinho e respeito, um grande mestre, um grande escritor, jornalista, advogado, formado pela USP de São Paulo, e também jornalista pela PUC de São Paulo, o grande jornalista Nicodemo Sena, que vem representar o Amazonas, caros irmãos, vem representar a região, essa região maravilhosa do norte do nosso país. Ele, que vem da cidade, essa cidade tão assim, importante, que é a cidade Santarém, lá no Amazonas. É um prazer imenso estar contigo, grande irmão. Opa, viu? Bom dia, Valquíria. Eu falo irmão porque nós temos assim uma sintonia assim de almas, nós temos uma sintonia de espiritualidade. E o porquê disso, caros irmãos? Quando eu fui presenteada com esse livro pelo nosso grande escritor Nicodemos, eu lendo esse livro, que é maravilhoso, Lá Seremos Felizes, edição de 2025, e que agora já está na segunda etapa. Esse livro é tão maravilhoso e ele mostra muito da essência do ser humano, através da figura de um personagem que é o Lázaro. E esse personagem, Lázaro, eu identifiquei em muitos momentos com a pessoa, a figura do nosso mestre aqui presente, Nicodemo Sena, que eu gostaria que você se apresentasse ao público. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Valquíria, né, para o Novo Momento de Decisão. Nós estamos sempre diante de decisões, tomada de decisão na nossa vida, né? Sempre. E eu acho muito bonito esse título, né? Que vai na essência da coisa, toca, né? E também agradeço à TV Cidade, né? Por abrigar esse programa maravilhoso. Muito obrigada. E as pessoas que estão nos vendo, né? Vamos bater aqui um papo, eu que estou aqui à vontade, né? Muito bem sintonizado com o programa, né? Para conversar, vamos bater um papo aqui sobre o que você quiser conversar. Valquíria. Quando você organizou essa FliArte, que aliás a FliArte é a segunda FliArte aqui de Taubaté, na rodoviária nova de Taubaté, e que recebe muitos escritores, essa segunda FliArte, que aliás é uma feira de livro e amigos, ou seja, é a feira de livro e da amizade.
e que é tão importante, caros irmãos, porque além de exposições e de livros famosos, existe toda uma troca, eles compartilham experiências e isso é muito importante. Esse seu lado de humildade, eu te cumprimento, porque eu já vi escritores famosos ali presentes, como o filho de Dona Ruth Guimarães Botelho, que esteve na primeira Free Art, eu fui assistir, e Dona Ruth, essa minha grande amiga, e que escreveu também texto para o momento de decisão, falando da figura da mulher e da questão do negro na nossa sociedade. Aliás, falando na questão do negro e direitos humanos, eu quero lembrar, eu comparo você com Clóvis Moura, o grande escritor, jornalista, escritor, historiador, foi professor na USP e que passou por aqueles momentos de 1964 e sofreu também perseguições. E esse grande escritor representou o Brasil em 1977 na ONU. Esse grande escritor é de uma humildade, de um talento. E eu comparo você a Clóvis Moura. Obrigado. E os livros, são tantos livros, caros irmãos, que eu vou ter que ler. A Espera de Nunca Mais, A Noite é dos Pássaros, A Mulher, o Homem e o Cão, Choro por Ti, Belterra, Ladrões nos Celeiros, Avante, Companheiros. Todos livros publicados pelo nosso grande escritor. E falando aqui desse livro tão bonito, Seremos Felizes, eu percebo em você a essência da mata, a essência da floresta. É você como um guardião da floresta amazônica. Essa floresta maravilhosa que agrega tantas pessoas e que recebe tantas pessoas e que infelizmente está sendo, ao mesmo tempo, sofrendo pelas mãos do homem, sofrendo uma série de problemas, até países que querem tomar a Amazônia nossa, dos brasileiros, não é mesmo? Sim. Bom, Valquíria, eu nasci, eu sempre digo, no oco da selva. Isso é maravilhoso. Em 1958. 58, faz tempinho, né? Já virei um século. Uhum. E essa experiência de ter nascido na selva, né, num riozinho muito comprido, né, mas fininho, o Maró, Rio Maró. Eu nasci nas cabeceiras desse rio, onde nós chamávamos e chamamos de Marozinho. Que bonito! Marozinho é pequenino, então a nascente desse rio, eu nasci na nascente, é uma vila que se chama Mariazinha, Mariazinha, né? Porque na Amazônia, onde tudo é superlativo, né? Lá se mede as viagens de barco pelos dias de viagem. Não é nem por horas, é por dias. São muitos dias. Então você vai na frente de uma cidade, no porto de uma cidade como Santarém, como Manaus, como Belém e outras, né? E tem aquela fileira de barcos, que são os ônibus da Amazônia. Sim, né? Sim. Os rios ainda são os meios de transporte, as vias de transporte mais importantes. Mais importantes. Como as voadoras. As voadeiras. As voadeiras, né? E hoje tem o caboclo e o indígena, ele tem, digamos, acesso e locomoção mais fácil, porque está mais acessível o transporte. Então tem a rabeta hoje, a rabetinha, com R$900, pagado parcelado, né? Você compra uma rabeta. Rabeta é um motorzinho tipo um cortador de grama, que tem uma hélice, né? E que é fácil de carregar. Coloca no ombro, caminha, vai para onde quer. Aí o caboclo coloca na popa da canoa do botinho dele, da canoinha, aquilo, né? E sai, vai embora.
né? Isso está sendo um problema. Eu já estou conversando coisas que talvez vocês que estão assistindo jamais imaginassem que a Amazônia é assim. Mas né? é tão importante que a sua experiência, isso que você passa, Nicodemos. Eu presenciei isso lá em Manaus, quando estive num hotel e enquanto meu esposo foi para uma reunião com empresários e almoço com empresários, eu ouvi os índios na hora do café ali dizendo assim: nós vamos reunir o pessoal do Polo 1 aqui de Manaus, né? E eu achei importante, eu falei, que interessante, eu vou participar dessa reunião. Aí eu pedi permissão, né? E eles permitiram com muito carinho, né? E eu participei dessa reunião, onde eu presenciei o sofrimento do povo indígena, um povo, sabe, assim, que está ali na Amazônia, ajudando a enfrentar, a superar os problemas, as dificuldades, mas sofre pelas mãos do homem. Então, eu presenciei isso, a fome, sabe, a questão os alimentos que são enviados para as tribos pelo governo, muitas vezes é vencido, esses alimentos estão vencidos, os remédios até chegar à tribo já está vencido. Então, problemas graves, sérios ali do caboclo, dos indígenas, é muito triste. Essa é uma realidade que foi construída na Amazônia, é a realidade amazônica que você viu, né? Mas a gente tem que entender esse processo civilizatório que conduziu os povos da floresta a essa situação de degradação, Sim. de pobreza, né? Isolamento, enfermidades, que é um produto, é um subproduto, né? Um efeito do modo como o mundo civilizado, como o Brasil, eu diria, né? Os governos centrais do Brasil, isso vem desde da colônia, Sim. Período colonial, isso não é coisa Sim. de hoje. Como que esse processo se dá, né? Como foi se desenvolvendo. Em que a Amazônia, que é mais da metade do território brasileiro, Sim. impressionante. Né? Enorme. 60% do território brasileiro pode se considerar que seja amazônico, tá? Porque tem vários estados, vai até o norte de Cuiabá, né? Ali, alta floresta. Os grandes rios da Amazônia nascem em Mato Grosso, Xingu, o próprio Tapajós, que é o meu rio, o rio que deságua na cidade de Santarém, né? Então, quer dizer, a Amazônia sempre foi vista e mantida como um território a ser explorado a qualquer custo, né? Pouco se importando com o povo que vive lá, ou com os povos que lá vivem, né? Isso é então, muito triste. Os projetos sempre vêm de fora. Na época da colônia, Bahia, né? Que era a capital, depois Rio de Janeiro, né? Na época da República, Rio de Janeiro, né? E depois Brasília. Então, os tecnocratas de todos os governos ditatoriais, governos democráticos, de esquerda, de direita, não importa, tem essa visão, uma visão soberba, né, de que a Amazônia é uma terra vazia, acéfala, que aqueles povos, né, são incapazes, né, de produzir o seu próprio destino, de projetar, né, que eles não têm conhecimentos, né? O mito, por exemplo, da ciência, a ciência ocidental, né, dos fármacos, né? É assim, poxa, vamos levar remédio para os indígenas, vamos levar remédio para os caboclos, para os ribeirinhos, que lá não tem ciência, lá é tudo atrasado, né? Os pajés são uns beócios, né? Quer dizer, essa soberba do mundo civilizado europeu, né, é um problema para nós da Amazônia, porque nós temos a nossa ciência, nós temos o nosso modo de produzir a vida, que são formas de expressão e de produção de material espiritual que não agride o meio ambiente. Essa que é a questão, né? Sim. Não agride o meio ambiente. Nós da Amazônia que vivemos, que dependemos do rio limpo, tá? E da floresta em pé,
nós amamos aquele lugar, é a nossa terra, a nossa casa. Né? Isso é maravilhoso que você fala, Nicodemos, porque é essa essência. Enquanto as pessoas estão preocupadas com medicamento, os medicamentos da floresta ali são naturais. E que muitos estrangeiros vêm na Amazônia, recolhem várias assim, raízes e levam para os seus países e vão patentear. Coisa nossa, coisa de Brasil. E outra que eu vejo assim, nessa questão da essência da floresta, os pajés, hoje me parece que eles são aproveitados também nos hospitais, que eles vão ali em Manaus, existe um respeito pela cultura e eles também podem estar junto com os médicos, ajudando nos tratamentos dos seus amigos, dos seus indígenas. Então, isso é muito importante, porque isso existe nos Estados Unidos e em outros países. Esse respeito pela cultura indígena, pelos pajés, o conhecimento que eles têm é tão forte. Não foi por acaso que o Brasil perdeu uma das Copas de futebol por 7-0, porque enquanto os índios receberam os jogadores ali, e além de receber os jogadores, eles foram todos assim abençoados pela Mãe Terra, pela Mãe Mata, a floresta e pelos índios, os outros achavam que estavam com a vitória na mão. E a vida, caros irmãos, não é assim. Eles foram o quê? Abençoados pela toda essa corrente que existe na floresta, na mata. Eu tenho o maior respeito pela essência que vem da mata, da mãe natureza. Então eu nasci em 58, fiquei 8 anos na selva com meu pai, minha mãe e meus irmãos. E o meu pai, que é um caboclo, né, que casou com uma mulher da cidade, roubou essa mulher da família e levou para o mato. Minha mãe, porque a família não queria, onde já se viu uma mulher branca, né, descendente português, que minha mãe, eu sou branquela por causa da minha mãe, e meu pai era nativo, caboclo, nasceu onde eu nasci, né? Como é que se viu, né, a minha filhinha, né, ir para um analfabeto para o meio do mato, né? Então foi um problema de família. Eu nasci nessa circunstância. Com 8 anos, meu pai veio para a cidade, atraído pela questão familiar, né? Porque, poxa, né, tinha que conquistar a família da mãe. Então vieram para fazer vontade. E aí começou, né, uma outra etapa da minha vida, né? A vida na cidade. Eu lembro do primeiro dia em que eu pisei na cidade, Santarém do Pará. Viemos de barquinho, né? E o primeiro dia já foi uma experiência terrível. Porque quando nós saímos do barco, né, eu sou do meio, né, eu desgarrei do meu pai e da minha mãe e fui atravessar a rua. Uma cidade pequenina, né, que a rua não tinha nem asfalto. Tinha 3 ou 4 carros na cidade. Aqueles carros antigos, rural, né? Um desses carros já me deu uma trombada em mim. Meu Deus do céu. E eu caí, não foi uma pancada muito forte, foi meio de lado, né? E eu ainda apanhei, porque meu pai me pegou depois no chão, viu que não tinha acontecido grandes coisas, né? Ainda me deu os cascudos assim, né? Moleque, não sai de perto da gente. E eu não sabia o que era o carro, né? Essa experiência. Aí eu fiquei em Santarém até os 18 anos, né? Com a minha família. E depois vim para São Paulo estudar, porque o meu sonho era ser escritor, né, e jornalista, né? E lá não tinha faculdade de comunicação nem jornalismo na Amazônia, isso em 76, né? Você hoje é da academia, academia lá de Santarém, de letras. Da Ala de Santarém. E aqui na cidade de Taubaté também é da Academia de Letras. Taubatiana de Letras. Taubatiana, aqui de Letras de Taubaté. Então, você está em todos os locais. E essa sua força que você traz, que eu vejo também nesse livro, a força do personagem,
vem mesmo da floresta, vem da mata. Por isso que eu acho que agora no COP30, que nós vamos ter em novembro, em Belém do Pará, você vai ser o guardião. Vai ser o guardião representando muito bem o Brasil como escritor, como jornalista, porque você tem a essência da terra, você tem essa ligação, esse amor que você tem pela floresta amazônica, que é maravilhosa e que é o pulmão do planeta Terra e que muitos países estão cobiçando, caros irmãos. Então, eu vejo em você o guardião da mata, o guardião da floresta. Assim como você hoje está aqui em Taubaté criando a segunda FLIART, que é tão importante para os escritores, para a população, essa troca de conhecimento, de aprendizado. Eu vejo você na COP30, que é a Conferência das Nações Unidas para a questão dos problemas climáticos, né? As mudanças climáticas que podem não só sofrer aqui muito o planeta Terra, como nós temos que salvar o planeta Terra. Então eu vejo em você esse grande guardião, o grande escritor que vai representar muito bem na COP30 o Brasil, o nosso Brasil querido. Parabéns. Toda a minha luta, né, neste mundo, desde que eu me entendo por gente, tomei consciência, né, já em São Paulo, né, lendo sobre minha terra, livros que eu não encontrava lá, né, porque eu nasci e cresci sob uma tremenda ditadura militar no Brasil. Eu estudava em colégio de padres norte-americanos, e eu lembro o dia em que um militar do exército entrou com armas e saqueou, né? Levou todos os livros da biblioteca da escola. Deixou só alguns lá, porque eles achavam que aquela biblioteca, né, ia fornecer ideias subversivas para a meninada. Então eu cresci nesse ambiente, né? Quando eu cheguei em São Paulo e tomei consciência disso, né, lendo, estudando, cursando jornalismo, porque era o meu objetivo, né, eu resolvi, digamos assim, através da arte, dos romances, das narrativas, porque eu cheguei em São Paulo já com um livro escrito, né? Que eu escrevi aos 13 anos de idade, à mão. Que beleza! Né? E é um livro que tinha pouca qualidade ou nenhuma qualidade, porque uma criança com 13, 14 anos não tem condição de escrever um romance, né? Não tem. Né? Então, meus livros todos são ambientados na Amazônia, todos até agora. Eu estou aí começando um que já é a experiência de São Paulo, que também é uma outra experiência muito riquíssima. Né? Eu fui operário, cheguei aqui operário, morei em Cortiço, né? Passei fome aqui. Eu nunca tinha passado fome lá na beira do rio com meus pais e nem em Santarém, onde o peixe era farto. Sim, né? Vim passar fome em São Paulo. Então eu vim em busca do futuro, encontrei fome, porque eu não tinha dinheiro, né? Tive que trabalhar como operário da indústria têxtil, no bairro Sacomã, morando no Cortiço, em São Caetano, no primeiro ano em São Paulo. Foi chumbo, foi barra. Né? E estudando? Estudando, me preparando, passei no vestibular, fui estudar na PUC jornalismo, me formei em jornalismo, trabalhando, estudando, né? E sempre conectado com essa questão, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero na vida, que ser que sou eu, tentando tomar consciência do indivíduo, da minha individualidade, né? Em determinado momento, Valquíria, essa pesquisa de mim mesmo se cruzou uma intersecção com o destino da minha terra. Então, o individual se conectou com o coletivo. E eu comecei a entender o que se passou na minha infância e na minha adolescência em Santarém, né? Ao ver meu pai, que veio do mato sem profissão nenhuma. Ele era mestre de selva, doutor da selva. Né? Que bonito! Mas chegou na cidade e ele não tinha profissão nenhuma. Tudo que ele sabia não servia na cidade. Ele foi ser servente de pedreiro
para sustentar a família. E depois pedreiro. O pedreiro gostou, que ele era trabalhador, ensinou a sentar o tijolo. Meu pai foi um mestre de obras. Que bonito. Numa cidade que não tinha engenheiro. Sim. Então, eu tenho essa experiência de ver vida do oco da selva e passar por uma situação de pobreza material, sim, não espiritual, porque eu estou sempre conectado com os espíritos do fundo, os companheiros do fundo. Que bonito. Né? Porque para nós, a água, né? A água a é mãe vida, água. A mãe água. E lá tem a sabedoria no fundo. Que no fundo, esse fundo é o fundo da alma, da psique. Sim. Né? Esses caboclos que os pajés invocam, que têm contato com o sobrenatural, né? Através dos elementos, né? do maracá, né? Dos elementais. Tudo isso eu tenho comigo. Né? Eu me vim para a cidade, eu me visto assim, tudo, mas eu digo que eu me acho um caboclo, um ribeirinho, um indígena, sei lá, né? Do oco da selva, em São Paulo, que é uma outra selva, né? Sim. É uma selva. Uma selva de pedra. E aqui eu me conecto com meus irmãos, como você. Né? Irmãos de alma. Porque eu digo sempre, não precisa ter nascido na selva, nem conhecer a Amazônia, a selva geográfica, para conhecer o que é a selva do coração humano. Exato. Né? Então, meus livros não são ambientados numa selva, os problemas amazônicos, mas eu procuro fazer com que meus personagens sejam personagens que possam ser compreendidos e sentidos, né, por pessoas de qualquer lugar do mundo. Pelo povo. Pelo povo, Porque você traz em seus livros, em suas obras, a essência. Essa essência que existe dentro de nós, essa força da mãe natureza. Porque tem pessoas que não tiveram acesso a estudo, mas que têm essa sabedoria que vem de Deus. Eu tenho uma grande amiga chamada Ana Lúcia, que é amiga do coração de tantos anos, que não teve acesso a estudo, mas hoje ela consegue dominar um pouco de conhecimento, de estudo, mas a essência que ela tem é tão rica que ela é considerada uma pessoa poderosa de cura. Ela sabe curar através das plantas, de todos os alimentos. Ela é uma pessoa que tem uma força muito poderosa dentro dela, é uma pessoa iluminada. Então, Nicodemos, eu vejo em você um grande guardião da floresta, da mata. E Deus permite às pessoas que têm esse dom dela conseguir salvar a humanidade. Porque nós estamos aqui, existe um propósito, sim, de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus na sua vida era de você se tornar o grande guardião da floresta, um grande guardião da mata, da mãe natureza. Porque você, em todos os seus livros, assim como Lá Seremos Felizes, que é lindíssimo, a gente vê a essência da mata, da floresta, da mãe água, da mãe natureza. Então, isso é muito importante. Parabéns, viu? Parabéns pela Fliarte que você está agora organizando aqui em Taubaté. Parabéns pelo seu trabalho na rodoviária de Taubaté. Na rodoviária nova. A Fliarte, que é a minha editora, sou editor também. Sim, Primeiro sim. Jornalista, depois escritor, meus romances. E por fim, né, criei uma editora que se chama Letra Selvagem. Letra Selvagem. A Letra Selvagem que está organizando a Feira do Livro e da Amizade da rodoviária de Taubaté. Sim. Porque... Agora do dia 15, agora sexta-feira. Até o dia 24. Até o dia 24. Né? E o nosso programa vai ao ar justamente no dia 24, que é o encerramento da Fliarte. Né? É hoje, dia 24 hoje. Vai ser Fliarte no dia 24, encerramento. Encerramento. A abertura foi com Frei Beto, que é uma pessoa altamente espiritualizada também, embora ele seja dominicano, sim, né?
da Igreja Católica. Sim. Mas é uma pessoa que tem um trânsito, tem uma compreensão do mundo espetacular. E é autor de mais de 70 livros. Que beleza! Ele é escritor, né? Então, nós convidamos o Frei Beto, ele veio para ser homenageado como escritor, né? E ano que vem a gente vai escolher um outro nome, né? E assim vai, né? Pessoas que dedicam sua vida, né, a trabalhar pela cultura, pela humanidade. Pela humanidade, porque eu creio que a cultura e os livros são instrumentos, artefatos que permitem esse contato humano. E as viagens, né? Sim, as viagens, sim. Grandes viagens, né, mentais, através dos livros, né? Os bons livros, né? Nicodemos, eu quero te agradecer de coração por essa oportunidade de estar falando contigo, sabe? Isso é maravilhoso, todo esse conhecimento e o fato de você lutar pela essência da mãe natureza, da mãe mata, sabe? E lutar pelo ser humano, porque tudo isso que nós passamos é uma passagem aqui no planeta Terra, mas nós temos sim que ter a nossa, a nossa essência valorizada. Em vez das pessoas buscarem só o ter, mas pegar aqui dentro de si, em seu eu interior, a sua essência. Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado, muito obrigada. Obrigada a todos os nossos irmãos, companheiros que estão em sintonia conosco através do novo momento de decisão e que possamos encontrar, além da FRIARTE e também, quem sabe, na COP30, defendendo a nossa grande terra amazônica. Muito obrigada a todos aqui da TV Cidade, obrigada a todos que estão em sintonia conosco e que possamos ter uma semana cheia de conhecimento, cheia assim de luz de Deus, agradecendo por estarmos vivos e lutando pela Mãe Natureza. Muito obrigada, muita paz, muito amor no coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja.